Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e é uma alegria chegar até você para esse tempo devocional. Hoje estudando o Êxodo capítulo 16. A provisão do Senhor mandando maná para todo aquele povo que estava ali no deserto. Imagine você que em apenas 45 dias de peregrinação no deserto, aquele povo já estava reclamando de absolutamente tudo. Agora a escassez era de comida saborosa. Eles se lembravam das comidas do Egito e diziam: por que o Senhor nos trouxe aqui, se lá no Egito nós estávamos perto das panelas, cheias de carnes e de sabores? E é desta forma que o Senhor ouve o clamor do seu povo e atende. O Senhor vai mostrando que realmente é um Deus que ouve a súplica de seu povo e tem poder para suprir cada uma das suas necessidades. Quero te convidar então a ler comigo os primeiros versos desse capítulo. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos o pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. O maná descia dos céus, e diante do orvalho da terra, ele iria então criando ali uma camada espessa que era esbranquiçada em toda aquela relva, e as pessoas iam lá e colhiam. A ordem do Senhor é que elas deveriam recolher apenas a porção diária, e apenas no sexto dia, véspera do sábado, dia de descanso do Senhor, eles deveriam recolher dobrado. Eles precisavam obedecer fielmente aquelas palavras do Senhor, caso contrário, todo aquele maná recolhido em excesso daria bicho. Apenas o maná recolhido no sexto dia seria possível ser alimentado no dia subsequente. Meus amados irmãos, essa história tem muito a nos ensinar. Imagine você, aquele povo, se deparando com maná pela primeira vez. Maná quer dizer o que é isso? Uma interjeição de espanto. Quando eu era criança, e eu perguntava sobre o que seria o sanduíche, o meu pai brincava e dizia: será pão com oxe. E eu falava: pão com oxe é o quê? Ele abria o pão e dizia: oxe. E aí era só uma piada, a gente ria, mas neste caso aqui do Maná, era literalmente a piada se tornando viva, né? Eles falavam então maná, que quer dizer o que é isso, espantado e sem saber exatamente o que era. Se fosse no Nordeste, falariam oxe ou oxente. E maná representava então o cuidado diário do Senhor para com aquele povo. Um povo murmurador, um povo que reclamava de tudo, mas um povo sem discernimento, um povo sem conhecimento de Deus e da sua vontade. É por isso que Deus diariamente colocava aquele povo à prova, desfrutando da sua provisão, o maná. Meus amados irmãos, eu creio que até os dias de hoje nós desfrutamos do maná de Deus. Talvez não fisicamente, da mesma forma que aquele povo saía para recolher, mas o maná representa então toda a nossa labuta e esforço sendo suprido como providência divina que nos traz o nosso sustento de forma abundante. E quando nós nos preparamos para o descanso, ele manda a porção dobrada, mostrando que não é apenas a força do nosso braço que traz o sustento para a nossa casa, mas verdadeiramente Deus se manifesta sendo Jeová Jireh, o Deus de provisão. Eu não sei do que você tem falta. Eu não sei quais são as tuas queixas e murmurações, mas eu queria fazer com que você atentasse para este fato. Deus supre as nossas necessidades. Deus conhece aquilo que eu e você necessitamos, aquilo que clamamos, e Ele providencia. Isso deveria ser um sinal para que eu e você descansássemos muito mais e confiássemos ainda mais no Senhor.
Porém, a verdade é que muitos de nós acabam ficando ansiosos, preocupados, acreditando que pelo muito se agitarem vão possuir aquilo que desejam. Mas a confiança no Senhor é o que faz toda a diferença. Vive em obediência e você comerá das provisões do Senhor. Se sujeite à sua vontade e Ele diariamente trará à sua vida a porção necessária. Eu creio que o melhor de Deus, o pão vivo que desceu do céu, Cristo Jesus, é poderoso para suprir cada uma das nossas demandas. Eu quero orar por você. Pai bondoso e querido, muito obrigado. Muito obrigado porque até o dia de hoje o manar não nos falta, o pão diário não nos falta. O Senhor tem nos abençoado com muito mais do que nós pudéssemos imaginar, muito mais do que nós merecemos, e o nosso coração é grato a Ti por isso. Pai, nos ajuda a permanecermos obedientes e fiéis à Tua santa palavra. Obrigado por Tua provisão. Derrama sobre o Teu povo, Pai, as Tuas providências. É no nome de Jesus que Te oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Eu aguardo você amanhã às 21h30.